Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Maria Carola Babies. Hoje eu tô na área gratuita, vou trazer pra vocês um vídeo de uma calça de moletom um pouquinho diferente, tá? Na verdade, esse molde já existe no canal, que é o molde da calça de moletom. Já fiz 2 ou 3 vídeos com essa calça aqui, né? Mas nós estamos digitalizando os moldes da área gratuita. Aos poucos eu vou fazer vídeos de algum molde que já tenha no canal, mas eu vou fazer de forma diferente, tá? Então essa aqui nós vamos mudar e vou mostrar pra você como é que você vai fazer um recorte diferenciado na calça, tá? Então, ó, veja que o molde é aquele moldinho mais velho, tá vendo? Já tá até desfazendo as partezinhas dele aqui, ó. É um molde bem mais antigo, ele tá lá desde o começo do canal. Só que dessa vez eu vou digitalizar, vou trocar lá na área gratuita, né? Lá onde já tem um vídeo. E agora eu vou colocar esse outro aqui também, tá? Então ele tá com a numeração de 1 a 14 anos, como ele é mesmo, na área gratuita, né? Pra vocês. Só vou mostrar uma forma diferente de fazer, porque a gente pode fazer alguns recortes na nossa calça, tá certo? Então eu já fiz ele lá, normal, né? Mostrei pra vocês como é que é feito. Já fiz ele com um bolso. O bolso tem até uma calça vermelha com bolso preto, se eu não me engano. Muito antigamente eu fiz, né? Dessa vez eu vou colocar um molde de bolso pra vocês. Um bolso redondinho, tá? Mas eu vou colocar ele embutido pra vocês verem como é que fica, certo? E vou colocar um recorte diferente, tá? Pra quem tem pouco tecido ou pra quem quer aproveitar retalhos de malha, né? De sair da malha de moletom, tá vendo? Eu tô usando esse moletom que é lá da Totó. Aliás, essa aula é em parceria com a Totó, que tá cedendo pra nós aqui, ó. Um moletom maravilhoso, dá uma olhada, gente. Lindo, né? Super estampado. Eu vou fazer com esse e vou fazer com outro também que ele mandou aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha, tem esse aqui de ursinho, né? O primeiro que eu mostrei ali de gatinho, ó. Esse aqui de ursinho, olha, tá vendo? Esse aqui também é de gatinho, mas ele vai no pink. Ótimo pra agora quem tá fazendo aí pra coisa de Barbie, tudo rosa, né? Aí, ó, pink, de gatinho também. Tem esse daqui que é de bichinhos espaciais, olha. Né? Que é mais pra menina, porque é azul, mas também serve pra menina. A menina também usa, né? O bom de ser menina é isso, que a gente pode usar tanto azul como rosa, né? Os meninos, tem mãe que não gosta de usar rosa nem menino de jeito nenhum. Eu já nunca me importei. Meus filhos até hoje, adultos já, eles gostam de usar rosa. Ó, então aqui, esse aqui também de moletom. É um moletom de nave espacial, tá vendo? De foguetinho. Então, assim, eu vou trabalhar hoje com essas duas estampas aqui, ó. Com essa preta e essa rosa, né? E vou colocar um composê junto, no caso. Com essa daqui, ó, eu vou colocar o vermelho, porque ela tem coração vermelho, né? E nesse daqui, eu vou colocar talvez um flanelado ou um moletom rosa. Eu também tenho ali um pink, então assim, pelo tamanho, né, é o que vai dar pra fazer. Vou fazer uma calça de 10 anos, mas a modelagem pra vocês vai de 1 até 14 anos, tá? E nós vamos fazer essa aula, vou cortar aqui com vocês, vou mostrar como é que eu corto, né, pra modificar e colocar um recorte diferenciado, tá? Então tem alguns passozinhos que a gente tem que seguir pra ele ficar bonitinho, porque o recorte dá pra recortar, a gente recorta, dá pra fazer de qualquer jeito, né? Só você cortar, você pode dobrar assim, ó, a perna, colocar esse lado de uma cor e o lado da barra de outra cor. Mas a gente tem que medir com o outro lado, ele tem que estar exatamente do mesmo tamanho da largura da lateral aqui, ó. Ele tem que bater. Pra quando você encaixar frente e costa, a costura bater certinho ali, tá? Então, é só isso que nós vamos prestar atenção. Vou tirar aqui, esse aqui é um soft vermelho, eu vou usar pra fazer composê, né? E aqui é o nosso moletom, olha, que graça. Lindo de viver, né? Muito lindo mesmo. Tá vendo? Ele é todinho forrado, olha, bem quentinho, tá? E os dados da Totó, se você ainda não tem, tá aí na descrição do vídeo. Entra na descrição que lá vai ter informação. Você tá precisando, tá conseguindo abrir agora, né, a descrição do vídeo? Antigamente era bem mais fácil, né? Agora o YouTube fez uma atualização, ficou bem difícil agora da gente ver a descrição do vídeo. Tem gente que não consegue encontrar, principalmente quem não tá habituado a mexer com o YouTube, né? É assim, gente, aqui embaixo do vídeo, quando você abre o YouTube, embaixo do vídeo tem lá o nome do vídeo, que eu coloco lá pra vocês. Aula número tal, ou então aula no caso aqui, não vai ser a aula de calça de moletom, né? Quando você vê do lado da calça de moletom, você vai ver a descrição do vídeo lá, eu tô falando o que é o vídeo, né? Do que é. Do lado vai ter uma palavrinha mais. Clica no mais. Aí depois vai abrir um espaço maior. Você vai ler mais coisas que tem ali no conteúdo.
Se acaso ainda não apareceu o link, embaixo, lá no finalzinho, vai estar outra palavrinha a mais. Clica de novo no mais, você vai abrir e aí sim você vai encontrar o link em azul, tá? Então o molde vai estar lá para vocês. Na área gratuita, todos os vídeos tem molde gratuito. Procura lá que você vai encontrar. Ó, então tá vendo que o meu comprimento nem é tão grande, porque eu tenho acho que aqui mais ou menos 1 metro e eu preciso de... na verdade eu não tenho nem 80 centímetros, né? E eu preciso de mais um pouquinho, né? Se eu fosse fazer na calça, tá vendo, ó? Ela daria quase que certo. Olha, faltava esse pedaço aqui pra mim, tá? Então eu vou aproveitar porque já é um tecido mais curto. Então pra fazer essa calça que é muito comprida, eu vou fazer ela com recorte, tá? E o recorte da calça, essa aqui é a parte da frente, o molde na casa da frente, certo? Aqui é a cintura, o cos, a perna no entre pernas e aqui é a lateral da calça, tá vendo? Eu vou dobrar ela mais ou menos assim, ó. Eu vou querer que fica desse jeito aqui, ó, tá? Tá vendo que eu tô fazendo de olho, né? A primeira eu tô fazendo de olho. A segunda, que vai ser as costas, ó, essa aqui é a frente, né? As costas eu tenho que colocar assim, ó, lateral com lateral. Vou medir até onde eu fiz essa marcação aqui, ó. Tem que estar retinho os dois moldes. E aí eu vou dobrar igual, tá? Aí eu vou dobrar aqui. Só que presta atenção uma coisa. A calça, ela tem que bater a costura dela da lateral e do entre pernas, porque, tá vendo? Ela vai ficar reta aqui, vai acabar lá no entre pernas lá embaixo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu venho colocando certinho. E vou marcar aqui, onde eu tenho que dobrar é aqui, ó, tá? E a parte do entre pernas, ó, a marcação onde tá aqui. Então, eu vou vir aqui no molde, ó, põe pra cá. Tá vendo o entre pernas? Marco entre pernas aqui. E vou até onde tá a marcação da minha dobra, que é aqui, ó. Então, como que eu vou fazer para dobrar as costas agora? Esse aqui você viu que nós dobramos de olho, dobrei na transversal para ficar legal aqui. Você pode dobrar quadrado, você pode fazer invertido, você pode colocar só a parte de cima aqui, com um bico aqui, né, para você poder fazer o desenho, né, de duas cores. Ou você pode fazer que nem eu, vou colocar bem grande aqui, ó. A parte de cima vai ser numa cor, a parte de baixo em outra, mas com esse desenho atravessado. Então, eu marquei o entre pernas e marquei aqui também, ó, do outro lado, a lateral, tá? De lá de cima da cintura, certinho, você vem descendo até aqui. Lembrando aqui que a gente começou a medir da cintura pra cima, desculpa, da cintura pra baixo. Quando você for costurar a lateral, você vai costurar da cintura para baixo também. Se der alguma diferença aqui na barra, depois a gente tira na barra. Mas aqui tem que bater. Os dois lados tem que bater certinho, tá? Então, vamos lá. Marquei aqui, lateral, e marquei aqui o entre pernas. Ó, vou fazer aqui uma dobrinha desse lado. Uma dobrinha desse lado. E agora eu vou juntar as duas dobras, ó. Assim, ela tem que ser igualzinha a outra, tá? Não pode sair do lugar. Tá, então aí ficou certinha, tá vendo? Esse espaço de cima ficou certinho, tanto a lateral como no entre pernas, na frente e nas costas. E aí eu vou cortar. Como é que eu vou fazer pra cortar, ó? Eu vou pegar essa parte das costas aqui, ó. Vou deixar ela assim. Vou dobrando até ela ficar certinha aqui, ó. Pra não me atrapalhar, tá vendo? Olha lá. Agora ele tá no tamanho que eu preciso, certo? Lembrando a vocês que, ó, se você não quiser fazer toda essa dobra que eu fiz, ó, só fazer isso aqui, ó. Deixa assim mesmo pro lado. Posiciono no tecido dobrado, veja que o tecido tá dobrado. Eu vou dobrar menos para poder economizar, porque eu não quero perder nada desse tecido lindão aqui. No que eu puder aproveitar depois para outra coisa, eu vou aproveitar, né? Ó. Então, veja. Tá aqui na dobra, certo? Posiciona aqui, ó, tá dobrado, né? Coloquei avesso com avesso e vou posicionar aqui. Ó, arrumadinho, tá bem certinho, não tem prega, não tem nada no meu tecido, tá tudo bonitinho. Eu vou cortar. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou cortar a minha calça exatamente igual tá aqui, tá? Exatamente igual. Só que quando chegar nessa parte aqui, ó, que eu dobrei, né, nós dobramos, né, pra cortar, certo? Porque o molde tava inteiro. Eu dobrei e vou cortar. Nessa parte aqui de baixo eu tenho que pôr margem de costura. Só nessa parte, o resto eu vou cortar igual. Olha pra vocês verem como é que eu vou fazer, ó. Lateral aqui. Se você tem dificuldade pra manter o tecido parado aqui, o molde parado em cima do tecido, o que que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, colocar um peso.
Você pode colocar alfinetes, tá? Pode fazer do jeito que você achar melhor aqui, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, como nós vamos dividir o molde, ó, então eu vou cortar um pouquinho a mais, ó. Margem de costura, tá vendo? Aqui. Certo? O resto é tudinho igual. Igualzinho tá no molde. Porque esse molde já tem margem de costura. Tá certo? Bom, aqui, você tá vendo que tá a minha dobra. Eu dobrei, né? Pra cá a perna. Ele vai me atrapalhar pra terminar de cortar. Como eu já passei a tesoura aqui onde eu precisava, ó, eu já posso desdobrar ele e deixar ele normal, tá? E aí eu continuo cortando o restante aqui do meu molde, ó. E eu vou cortar até lá onde eu encontrei a minha costurinha. Veja. Veja, tá vendo? Ó, eu cortei só a parte de cima. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, olha. Só a parte de cima, que essa daqui, se não me engano, é a frente. Não, é as costas. Cortei as costas, só a parte de cima, tá bom? Tá vendo que esse tecido tem uma gatinha virada pra cima, outra pra baixo, né? Tem um coração virado de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima. Então, ele não tem um lado exato. Você pode cortar de qualquer um dos lados. Mas se você tiver com uma estampa que tem um lado só, preste atenção nisso e coloque ele virado de cabeça pra cima, tá bom? Sempre virado assim pro cos, né? Cabeça pra cima e o parte de baixo pra baixo, certo? Então, aqui, cortei a parte das costas da minha calça, né? Na dobra que nós fizemos ali. E agora, eu vou cortar, na mesma dobra que eu fiz, a parte da frente. De novo, eu puxo o tecido, dobro pra lá, a quantidade que vai ser necessária, né? Tá dobrado avesso com avesso. Tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho, porque é moletom, e o moletom, ele é muito peluciado. Quando você coloca uma parte dessa na outra, ela fica grudada. Então, tem que abrir, né? Tem que puxar pra cá, até que dá certo, ó. Então, tá aqui, ó. Aqui tá a minha parte da frente. Posicionei ela aqui no lugar, ó. Tá? E vou fazer a mesma coisa. Lembrando que essa parte onde eu tô dobrando, eu tenho que colocar a margem de costura, né? Aqui na parte de cima não precisa margem de costura. Nem nas laterais, porque ele já tá com margem de costura. O molde inteiro já tá com margem de costura. Aqui a gente coloca um pouquinho de margem. Porque nós vamos unir ele, né, com a parte do outro lado, para que ele fique de volta inteiro, né? Vou desdobrar essa parte aqui, veja, e vou terminar de cortar até a parte que tá aberta, tá? Então, ó, não tem muito mistério nisso daqui. Você viu como é simples? Né? O que você vai fazer? Você vai simplesmente medir certinho para ver se tá batendo frente e costas nas laterais, o que você colocou na dobra de lateral e o que você colocou na dobra de entrepernas. Na hora de cortar aqui, a gente corta com margem de costura, né? Lá, um pouquinho de margem de costura. Cortei dobrado 2 vezes, frente e costa espelhado, ó. Né? Frente e costa tá espelhada. Então, essa parte aqui do nosso molde, nós já fizemos, ó. Tá? Já fiz. Essa daqui. Agora, eu vou fazer a parte de baixo da perna. Vou cortar a parte de baixo da perna. E pra fazer a parte de baixo da perna, então eu vou usar esse soft, super fofinho e gostoso que eu tenho ele aqui. Um vermelho que eu tenho aqui, né? E agora a gente vai fazer a parte inversa. Nós fizemos primeiro a parte de cima, certo? Agora nós vamos cortar a parte de baixo. Eu vou medir aqui até onde dá. O meu tecido tá dobrado, né? E agora eu vou dobrar também aqui essa parte, ó. Igualzinho lá. Só que aqui eu vou cortar com margem de costura. Como eu fiz lá. Vou cortar com um pouquinho de margem de costura. Ah, deixa eu colocar o peso aqui, né? Ó, pro meu molde não ficar dançando. Cortei com margem de costura aqui. O resto é tudo igual, ó. Deste lado de cá, para não me atrapalhar, eu vou desdobrar. Então, aqui, ó, essa aqui é a parte da frente. Aqui tá a frente da minha calça, eu já cortei, olha, 2 vezes espelhado, um para cada lado.
E vou fazendo a mesma coisa aqui com a parte das costas. Lembrando de deixar aqui uma margem de costura na parte que nós cortamos da perna. E aqui eu cortei a parte das costas. Então, gente, dá uma olhada como foi que ficou, né? Ó, as pernas. E a parte de cima agora do nosso molde, ó. Aqui frente. E aqui costa. Olha que graça fica, né? Fica muito bonitinho, tá vendo? E é diferente, tá? Então, essa calça de moletom que eu vou fazer, ele vai ter esse recorte transversal, né? Só isso eu vou colocar. Se você quiser que você pode colocar vivo, entre meio, né, das duas. Você pode colocar bolso aqui pra baixo, ó. Vamos colocar um bolso aqui pra ficar diferente, né? Você pode colocar bolso de lateral. Vamos fazer no bolso de lateral pra vocês verem como é que fica nessa calça. Um bolsinho na lateral. Vamos tirar então aqui, ó. Com os retalhinhos que sobrou aqui, dá pra fazer ainda muita coisa, tá vendo? Parece que não tem quase nada aqui. Só dá pra fazer o que aqui? Um shortinho? Não. Dá pra gente fazer ainda recortes de calças bem transados aqui, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, nós falamos de fazer um bolso lateral. Bolso lateral é a coisa mais fácil que tem, ó. A gente vai cortar quadrado, dois retângulos grandes, porque eu quero bolso grande. E vou colocar também a tampinha, aquela capinha que vem em cima do nosso bolso, tá? Você pode fazer de olho, ou você pode criar um molde pra você. Criar um molde pra você poder estar fazendo. Como essa calça é de 10 anos, ela não vai ficar tão pequenininha, né? Uma calça grande, não é pequena. Então, eu vou colocar no mesmo comprimento aqui, ó, do meu... no comprimento aqui da minha calça, eu vou colocar mais ou menos esse tamanho. Eu vou medir pra vocês verem como vai ficar, ó. Vou acertar aqui. Né? Tá vendo que esse vídeo hoje tá bem diferente daqueles que a gente costuma fazer, né? A gente costuma te dar a modelagem pronta, certinha pra você tá fazendo. Esse aqui, nós estamos criando. Você vai ter um molde da calça de moletom e você pode usar a sua imaginação, criar do jeito que você achar que é legal, tá? Aqui eu tô deixando assim, ó. 16, tá? E vou colocar ele comprido. Lembrando que a gente tem que deixar aqui uns 2 centímetros pra colocar de barra, né? Que ele vai ter uma barra aqui, a boca do bolso, certo? Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu cortar primeiro, depois eu falo pra vocês. Pera aí. Ó, então eu cortei aqui de 16, certo? Ó. Desculpa, aqui foi de 24 e aqui de 16, ó. Certo? 24 por 16, cortei dobrado pra fazer 2 vezes, vou separar, ó. Vai ser 2 bolsos, um pra cada lateral da perna, ó. Tá vendo? Parece que ele é grande? Parece. Só que aqui nós vamos dobrar ainda, ó, 2 vezes aqui. Ele vai ficar menorzinho assim, tá? Então não vai ficar tão grande assim. E esse tamanho que eu tô fazendo é 10 anos. Aí, o que a gente tem que ver aqui, ó? Além da gente ter feito ele aqui, eu quero colocar também tampinha nele. Vou colocar aquela parte que vem em cima assim, ó, pra bater um botãozinho. Tá? Pra ficar bem bonitinho. Porque roupa de adolescente, né? Tem que ficar transada, né? Tem que ficar bem diferente. E aí, então, pra colocar esse bolso aqui... Esse bolso, inclusive, pessoal, você pode fazer ele um pouco menor e colocar nas costas, tá? Bolso traseiro também fica legal. A molecada gosta pra usar, inclusive, colocando o celular no bolso, né? Então, aqui agora eu vou colocar... que nós chamamos de lapela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui. Vou dobrar no mesmo comprimento do bolso, ó, tá? Mesmo comprimento do bolso aqui em cima. Porque o bolso nós também vamos dobrar pra costurar. E a lapela tem que ter costura também, margem de costura também. Então, eu vou colocar tanto na lapela como o bolso. Vou deixar os dois aqui no mesmo tamanho. Só vou acertar aqui em cima. Ó, mesmo tamanho os dois, certo? E vou colocar mais ou menos num comprimento. Tudo isso aqui eu tô fazendo é de olho, ó. Vou colocar um comprimento de 8 centímetros, porque ainda vai vir margem de costura. Vou deixar de 9, ó. 9 centímetros. Tá? Pra cobrir por cima do meu bolsinho aqui.
Então, ele vai ficar de 9 centímetros. Deixa eu só cortar essa lateral aqui também. Ó. Então, aqui eu venho, dobro e deixo mais ou menos 9 centímetros, ó. Então, olha só, ele já tá dobrado, né? Tá dobrado, ó. E aqui eu vou dobrar pra fazer os dois exatamente iguais, ó. Porque eles têm que ser forrados, tá? Então, aqui eu tô deixando de 9 centímetros. Vou cortar aqui. E vou cortar embaixo. Então, aqui eu vou ter 4 peças, ó. Vou mostrar pra vocês, só um minutinho, ó. 4 peças. Tá vendo? A mesma largura que eu pus aqui no meu bolso. Pode ficar até um pouquinho maior, não tem problema, mas a mesma largura, tá? Com 9 centímetros de altura. Então, olha só, largura que ele ficou aqui foi de 17, mas tá 1 centímetro maior do que esse aqui, ó. Esse aqui ficou de 16, esse aqui ficou de 17. 17 por 9. Ó, por 9, tá? E eu cortei 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Aqui você pode fazer um desenho nessa lapela. Vou mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, vou dobrar aqui. Daqui de baixo, eu vou entrar aqui. Daqui eu vou subir 1 centímetro. Aqui tá a dobra, ó. Ó. Dobrei, aqui tá a dobra, certo? Da dobra pra cá, eu vou subir 1 centímetro. Se você preferir, você pode ir lá e marcar com uma canetinha fantasma e cortar na canetinha fantasma. E ele vai ficar com um biquinho assim, ó. Tá vendo? Leve biquinho. Quer maior ainda do que esse bico aqui? Coloca lá 2, 3 centímetros. Pode ser também, tá? Ó, começa daqui de baixo reto. Sobe. Tá bom? Assim, gente, ó. E ele vai ficar assim, ó. Com esse biquinho. Quer deixar quadrado? Deixa assim mesmo, tá? Então faz do jeito que você achar que fica mais legal. Aqui, então, no caso, eu vou fazer os dois iguais aqui, ó. Vou colocar um sobre o outro aqui. Vou cortar exatamente igual os dois lados. Porque eu quero os dois exatamente iguais. Eu tô só criando aqui com vocês e mostrando que tem várias possibilidades, tá? Você vai criar o seu do jeito que você achar legal. Ah, quero fazer a minha redonda. Faz redonda. Desenha antes, ou então coloca um prato aqui e faz arredondado. Fica legal também, tá? Então, ó, cortei 4 vezes, né? Espelhado, que eu dobrei, depois dobrei novamente, ficou espelhado, né? Ó, tá vendo? Tá espelhado. Então, tem 4 lapelas, 2 bolsos. E agora nós vamos começar a aplicar lá no nossa calça. Vamos mostrar pra vocês como é que vai fazer agora. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é unir as pernas, tá? Se você não tem a overlock, pode usar zigue-zague, vai ficar joia também, tá? É só você colocar da mesma forma, costurar da mesma forma que eu vou costurar na overlock, só que você vai passar na zigue-zague, tá bom? Eu vou passar na reta e vou dar acabamento de overlock. Vamos lá. Então, aqui, ó, essa aqui é as costas, certo? Ó, vou abrir aqui direito com direito pra cima, as costas. Nessa parte onde eu deixei uma margem de costura, nós vamos colocar aqui, ó, direito com direito. E agora a gente vai achar aqui o direito do soft. O soft também tem direito, tá, gente? Que é um lado que ele tem um pelo que ele solta mais o pelo. E o lado que ele não solta, que ela é mais lisinho. Então, esse lado mais lisinho, nós vamos colocar assim, ó. Aqui do entre pernas, ele é curto, ó, parte curta. E a parte da lateral, ele é mais comprido, tá vendo? Que é onde nós cortamos. Então, vai colocar assim, ó. E vamos passar a costura aqui, ó, arrematando no começo e no final. E dar acabamento de overlock. Do outro lado, é a mesma coisa. O lado mais comprido, opa, assim. E o lado mais curto, assim, tá? Veja que fica desse jeito. Por quê? Quando você cortou aqui, na lateral, ó. Você cortou esse pedaço mais curto. Então, o lado mais comprido da perna fica pra esse lado, tá? Então, tem que ficar nessa posição, ó. Fica nessa posição aqui. Vou passar a costura arrematando no começo e no final. Põe certinho, ó. Põe mais pra lá um pouquinho, tá? Porque ela tem que bater tanto na ponta de lá como na ponta de cá. Aqui. É um tecido que gruda, né? É meio difícil de posicionar, mas dá certo, ó. Coloca aqui, arremata no final, passa o overlock. Vai fazer isso nas duas pernas da frente e vai fazer isso também na perna das costas, tá? Então, essa aqui é as costas, vou fazer a mesma coisa na frente. Olha, pessoal, como é que fica ela costurada, passei na reta e dei acabamento de overlock.
O segredo aqui qual que é? É colocar pontinha com pontinha, tá? Ó, pontinha com pontinha certinha. Aqui passou um pouquinho pra fora, depois eu acerto, não tem nada não. Mas tá vendo? Pontinha aqui, ó. Pontinha com pontinha, tá? E segura o soft, porque ele tem mania de esticar. Segura ele pra ele ficar do tamanho certo, porque nós cortamos no molde certinho, né? E se ele começar a abrir demais, é por conta da costura, que às vezes a serrilha pode puxar um pouco mais o soft, tá? Passei então a costura, passei a overlock. Agora, eu vou tombar essa costurinha aqui, ó, que eu passei pra baixo e vou pespontar aqui, ó, tá? De fora a fora aqui a perninha no soft, tá? Pespontando, jogando pra baixo. Então, eu pespontei, né? Pespontei todas as partes assim das perninhas, tá? Se você achar melhor não pespontar, também não precisa pespontar. Eu só pesponto para não deixar essa costura solta lá dentro, tá? Mas você pode pespontar ou pode pespontar por aqui pra parte do moletom também, é você quem sabe, tá? Pespontei aqui e agora nós vamos juntar só a lateral. Nós vamos colocar uma parte das costas e uma parte da frente. E vamos dobrar assim, ó, direito com direito e vamos costurar aqui a lateral. E nós vamos fazer bater aquela costurinha que nós emendamos aqui, ó, tá? Faz bater certinho aqui lateral, costurinha com costurinha. Passa a costura aqui de cima até lá embaixo. Começando sempre da cintura, lembra? Porque nós medimos o tamanho dessa divisão, desse corte que nós fizemos, da cintura pra baixo. Então, a gente começa a costurar da cintura e vem pra baixo, tá? Se você tiver aquela costurinha, aquela etiquetinha de apresentação, aquela que vai pro lado de fora da roupa, aquelas bandeirolas, pode pôr aqui agora, tá bom? Mas não esquece que tem que deixar um espaço, porque aqui em cima tem uma dobra pra passar o elástico, que vai fazer a canaleta do elástico, tá? Então, dá um espaço aqui de mais ou menos uns 4 dedinhos, e aí já pode colocar sua etiquetinha aqui. Passa a costura, dá acabamento de overlock e, se preferir, pode rebater essa costura aqui também, tá? Vou fazer isso nas duas perninhas e a gente já volta. E depois de preparar as pernas, a gente vai ter que deixar pronto o nosso bolso, né? Porque nós vamos já aplicar na lateral. E o bolso é muito simples, pessoal, olha. Aí nós vamos abrir aqui nosso bolso, vamos colocar ele pro avesso. Você vai dobrar aqui, ó, 1 centímetro ou 1,5 centímetros e de novo a mesma medida, tá? E vai passar a costura aqui. Vai fazer isso nos dois, assim, virado pro avesso. O negócio é que eles têm que ficar exatamente do mesmo tamanho, tá bom? Pra ficar legal, ó. Deixa a costura certinha pra ficar do mesmo tamanho, tá? Passou a costurinha nos dois, separa. Vamos pra aqui pra nossa lapela, ó. A lapela vai colocar direito com direito. Vai costurar em toda a volta dela assim, ó, respeitando o desenho, né? Se você colocou algum desenho, se você deixou quadrado, só costurar quadrado, tá? Passa a costurinha em volta aqui todinha na parte de baixo. E essa parte de cima a gente não costura, que é pra desvirar. Depois de costurado, você vai desvirar e vai rebater por toda a volta assim com um pesponto, mais ou menos a meio centímetro de distância, pra ele ficar bem bonitinho, tá bom? Arruma vamos fazer essa lapela e o bolsinho deixar prontinho pra aplicar na nossa perna. Olha como é que vai ficar bem encontradinho aqui, tá vendo? Ó, as duas costuras, tanto do lado das costas como do lado da frente, eles ficam bem encontrados, tá? Nesse caso aqui, eu passei pesponto, tá? Mas se você não quiser, pode deixar sem pespontar também, que fica bom. Eu passei o pesponto aqui, e nessa perna aqui, eu vou querer que meu bolso fique um pouquinho mais pra baixo. Eu não quero ele aqui em cima. Eu quero ele aqui embaixo, tipo aquelas calças cargo, tá? Então, eu vou colocar o meu bolsinho pra baixo, nessa parte vermelha que eu cortei aqui, ó. Daqui pra baixo, tá? E aqui é simples, gente, pra gente poder fazer e colocar ele no lugar, ó. Aqui você vai precisar da fita métrica. Eu vou dividir aqui no meio, ó. Tá vendo? E vou posicionar exatamente aqui, ó. No meio do corte da calça, tá? Nós estamos fazendo a lateral. Não esquece que aqui embaixo ainda vem ribana, tá? Porque se você vai cortar essa calça, você também pode cortar ela fazendo uma barra simples. Mas se você for fazer barra simples, você tem que aumentar aqui pelo menos 6 centímetros ou mais, de acordo com a altura da sua criança, tá bom? A medida padrão, que é a medida de tabela, nós temos que aumentar aqui 6 centímetros. Mais a barra, né? 6 centímetros, no caso seria 8, né? 6 centímetros que seria da ribana, mais 2 que seria da barra, certo? Então, 8 centímetros aqui pra baixo. Só que nós ainda vamos colocar a ribana aqui mesmo, que eu acho que fica bem charmoso com a ribana, porque ela fecha a perninha, eu acho muito bonitinho, tá? Mas se você não quer colocar uma barra comum, por exemplo, você vai fazer para um menino. O menino gosta, às vezes, de não colocar a ribana, deixar aquelas calças mais largas.
Você pode colocar na estampa masculina, colocar esse bolso também numa estampa masculina, contrastando, né? Fazendo um jogo aqui bem bonitinho. E aqui embaixo você deixa, na hora de cortar essa barra, você corta 8 centímetros maior, mais comprido, que é para ele poder ficar só com a barra comum, sem precisar colocar ribana. Eu gosto do punho para fechar, então no meu caso eu ainda vou colocar a ribana aqui, tá? Bom, aqui eu dobrei no meio meus bolso, ó, e posicionei exatamente sobre a linha da costura lateral, tá? Agora é que eu posso abrir, né? E aqui eu tô colocando uma medida de olho, eu não tô colocando uma medida, não tô marcando nada de medida assim, vou colocar 10 centímetros, 20 centímetros, não, só posicionei, tá? Ó, então aqui eu tô colocando aqui, firmando com alfinetes, que é pra ele não sair do lugar. Eu coloquei 2 em cima e 2 embaixo para ele ficar bem firme, tá? Ó, assim. E eu vou costurar dobrando ele. Só que antes nós vamos fazer a marcação, porque nós temos que colocar ele na mesma posição do outro lado. Então, a boca do bolso, onde tá a boca, eu vou medir, ó. Daqui até minha barra, tá dando 39 centímetros. Na outra perna, eu vou fazer a mesma coisa. Dobro o meu bolso no meio, posiciono aqui e vou colocar na altura de 39, tá? Então, é só isso que o cuidado que você vai ter que ter é esse aqui, gente, ó. Aqui. Tem que vir até aqui em cima. Pra ficar os dois lados exatamente iguais. Abrir aqui e vou colocar os alfinetes também. É uma forma de fazer um moletom diferente. Adolescente gosta desse tipo de moletom, que é mais diferenciado, mais transado, né? Fica diferente. Pra quem tem bordadeira, pode colocar um logo, pode colocar um bordado daquilo que eles gostam, né? Sublimação também, você pode colocar o jogo que eles gostam de jogar, né? O desenho que eles gostam de assistir. Então dá pra colocar. E também dá pra colocar algumas frases de efeito, como por exemplo, liberdade, livre, free, né? Que é em inglês free. Você pode colocar I like you, eu te amo, coraçãozinho, essas coisas, né? Que eles gostam bastante. E aí dá pra você fazer um moletom bem mais transado, né? Então aqui que a gente vai fazer, ó. Eu vou dobrar aqui mais ou menos 1 centímetro pra dentro, ó. E vou começar costurando. Você costura aqui, arremata, né? Antes de você terminar aqui, você dobra já a outra, ó. E vai fazendo a volta toda, tá? Vou fazer um quadradinho aqui assim, ó. Costurando aqui. Antes de terminar aqui, eu também dobro pro outro lado, ó. Venho dobrando e termino aqui no final. Arremato aqui, dou 2, 3 pontinhos pra dentro e passo uma nova costurinha com meio centímetro de distância dessa bordinha. Arremato no final. Vou fazer isso nas duas perninhas. Olha que bonitinho que ela vai ficar com a costura dupla, né? Eu passei a costura toda aqui, a volta bem na beiradinha, dei 3 pontinhos pra cá e voltei fazendo a meio centímetro. Aí fica um bolso assim, ó, tá vendo? Bem fundo, né, que dá pra colocar um celular aqui dentro. E com as costuras duplas pra reforçar, tá? Agora, a nossa lapela, tá? A lapela, gente, a gente vai colocar assim, ó. Posiciona ela aqui a mais ou menos meio centímetro de distância da boca, tá? E ela tem que ficar retinha aqui, ó, junto com o seu bolso, né? Aqui, ó, a gente vai passar uma costura, arrematando no começo e no final. Arremata no começo e no final e passa uma costura. Veja que ela tá aqui, ó. Vou aproximar um pouquinho mais, ó. Ela tá a meio centímetro de distância do bolso. E ela tem que ficar reta aqui, ó, certinha aqui, tá? Passa a costura aqui arrematando, passa a costura arrematando no final. Meio centímetro de distância. Se preferir, refila, porque depois nós vamos fazer uma costura francesa aqui. A gente vai tombar pra baixo e vai passar uma nova costura prendendo, tá bom? Por isso que eu peço pra você colocar meio centímetro de distância, porque na próxima costura você não pode pegar a boca do bolso. Então, a gente vai tombar depois pra baixo aqui a lapela, né? E vamos passar uma nova costura, fazer uma costura francesa nesse local. E vou fazer isso nos dois lados. Olha, então aqui eu já costurei. Já refilei e agora eu vou tombar ele pra baixo e vou fazer então a costura francesa aqui. Eu vou só sentir aqui onde tá aqui, tá vendo? A boca, pra não costurar a boca. Vou arrematar aqui e vou passar a costura até o final, arrematando também aqui no final, pra deixar bem presinha essa lapela sobre o bolso, tá? Mas não pode pegar a boca. A boca tem que ficar aberta pra poder a pessoa conseguir colocar alguma coisa aqui dentro do bolso, né? Vou passar a costurinha e volto pra mostrar como ficou.
Olha, pessoal, ficou assim, tá? Que gracinha, tá vendo? O bolso aqui dá pra você abrir, colocar a mãozinha aqui dentro, né? Colocar o celular, colocar alguma coisinha que queira guardar. E aqui eu vou bater um botão. Eu já vou bater com ele aberto aqui mesmo, pra não ter que esperar a calça fechar. Já vou bater o botão barra 80 aqui, né? De pressão, onde ele vai bater aqui, vai ficar bem firminho pra poder a pessoa poder usar, tá? Vou bater nos dois, pra gente continuar nossa costurinha aqui. Olha que legal, tá? Então eu já bati meu botãozinho, dá uma olhada. É o barra 80, né? Ó. É um botãozinho de pressão mais firme, né? Mas fica ótimo em roupinhas de adolescente. Bom, agora aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Uma perna de cada vez, né? Você vai colocar assim, ó. Direito com direito, e aí nós vamos costurar agora o entre pernas, tá? Esse modelo nós estamos fazendo dessa forma porque nós resolvemos colocar esse bolso na lateral. Normalmente a gente pode fazer do jeito habitual, colocando gancho com gancho, costurava o gancho, depois costurava a lateral entre pernas, tá? Nesse caso aqui nós estamos fazendo diferente porque nós colocamos bolso na lateral. E pra você pregar o bolso é muito mais fácil você pregar com a perna aberta, né? Se você fechar o gancho, depois fica complicado para você poder conseguir colocar e os dois ficarem exatamente iguais no mesmo lugar. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente vai colocar aqui no finalzinho do gancho, tanto frente e costa, faz bater essa costurinha do meio do entre pernas, ó, tá? E vai até o final na barra, tá bom? Passa a costura nas duas pernas, arrematando no começo e no final, dá acabamento de overlock. Olha, pessoal, então nós costuramos o entre pernas, fizemos bater essa costurinha, né, dos dois lados, passei acabamento de overlock, tá? Uma delas agora eu vou virar pro lado do direito, só uma perna, pro lado do direito, tá? Assim. E aquela perna que tá pro lado do direito, eu vou colocar por dentro dessa que tá do avesso, tá? Então, aqui, ó, barra pra baixo, né? E vamos colocar todinho, vestindo aqui, ó, todinho ele, tá? E aqui por dentro, ó, vai sobrar o que aqui, ó? O gancho, pra gente costurar, tá vendo? Aqui tá a costurinha debaixo da perna do gancho, ó. E aqui a outra costurinha do gancho. Vou colocar uma com a outra aqui, né? Deixa eu colocar um alfinete. Ó, então costurinha com costurinha aqui debaixo do gancho, na parte de baixo do entre pernas, ó. Coloca uma costura pra cada lado. Vou pôr aqui um alfinete, pra vocês visualizarem, né? E aí nós vamos costurando, ó. Marquei aqui com o alfinete, que depois eu posso fazer uma costura só. Mais fácil, né, ó? Tá vendo? E aqui também subindo pelo outro lado, tá? Aqui, gente, nesse gancho maior, mais comprido aqui, ó, é o gancho das costas. Eu gosto de colocar uma etiquetinha aqui com a numeração que eu tô usando, para que a criança, quando vai vestir, ela olha qual é o lado da frente e o lado das costas. Então, eu sempre ponho, né? Minhas netas estão acostumadas já. Põe uma etiquetinha aqui nas costas, dou uma distância de 4 centímetros, coloco a etiqueta, tá? Nas costas. Porque aí ela sabe que esse lado é o traseiro. Então, ela sempre vai vestir esse lado pra trás, tá? Aí, você passa a costura aqui no gancho todinho. Toda essa parte que a gente prendeu aqui com o alfinete, arremata no começo e no final. Dá acabamento de overlock, tá? E aqui eu já vou colocar minha etiquetinha na parte das costas. Olha, então eu passei a costura em todo o gancho. Já coloquei aqui minha etiquetinha de composição, que também é da nossa parceira Maria Cozestin. Se você ainda não tem, ó, corre lá fazer a sua, tá? Ela entrega no Brasil inteiro. Então eu passei a costurinha aqui, ó, né? Na reta, prendi minha etiquetinha aqui da Maria Cozestin. Os dados da Cozestin tá na descrição do vídeo, tá, gente? E dei acabamento de overlock, tá vendo? Então, assim ficou. Vou desvirar agora totalmente a nossa calça, olha. Olha, eu vou mostrar pra vocês, ficou assim, ó. As costas é maior do que a frente, tem que ser maior, tá, gente? Por causa do popô, tem que fazer a curva, o gancho tem que ser mais comprido, essa parte mais alta. Então, veja que a frente é bem mais curta e a parte das costas bem maior, tá? E aqui, ó, em toda a volta, eu já passei também acabamento de overlock. Porque nessa calça aqui, como é moletom, o moletom, ele é grosso, né? Esse da Totó é de uma qualidade muito boa, tá? Então, aí, o que a gente faz, ó? A gente coloca aqui, acabamento de overlock pra fazer a dobra só e já passar a costurinha. Não precisa fazer duas dobras. Porque se você dobrar pra fazer embutido, vai ficar grosseiro demais aqui, tá? Tem gente que gosta de fazer. Se você se adapta a fazendo assim, pode fazer, tá? Eu não vou fazer assim, não. Vou colocar ele aqui só no overlock,
né? E vou dobrar uma vez. Se você não tem a overlock, o que você pode fazer? Né? Você pode dobrar pequenininho assim, ó, bem pequenininho mesmo, e passar uma costurinha na reta, uma barrinha de nada, e depois dobra novamente passando a costura, tá? Também vai ficar bom assim, tá? Aqui, ó, é meu elástico, a medida tá pra vocês aí na modelagem, né? E eu fiz o quê? Eu juntei ele assim, ó, sem torcer, sem nada, fiz um colarzinho e arrematei bem arrematado aqui na reta, ó, tá? O que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou vestir ele aqui, ó, gente, é nessa posição, veja. Você vai chegar na máquina, né? Aqui é a parte das costas, onde eu vou começar a costura. Tá vendo? O avesso tá aqui, certo? Você vai costurar pelo avesso. E aqui eu vou colocar o meu elástico, olha aqui, o colarzinho tá assim, nessa posição, pra dentro, tá? Assim, não vai deixar desse jeito aqui não, ó. Tá? Pra cá não pode, tem que pôr pra dentro, assim. Eu vou dobrar essa parte do meu tecido e vou cobrir o elástico, tá vendo? Essa é a medida, tô sentindo o meu elástico aqui. Eu não posso passar costura em cima do elástico, vou arrematar e vou vir puxando aqui o meu elástico, ó, passando essa costurinha, deixando sempre a mesma dobra, tá, gente? Se você preferir, faz a marcação, olha, quanto dá aqui, marca aqui e faça a costura sempre a 5 centímetros dessa borda pra baixo, passa aqui com a sua canetinha fantasma, risca, e depois vem fazendo a dobra certinha no lugar, tá? Você quem sabe. Eu passo assim, olha, eu dobro aqui por cima do meu elástico. Tô sentindo o meu elástico aqui, ó. O meu tecido tá passando meio centímetro só do meu elástico, tá? Eu arremato e eu venho fazendo a costurinha, colocando o elástico aqui nessa mesma medida. Sempre deixando ele dobrado, o elástico tá encostado aqui, ó. E eu deixo ele sempre aqui meio centímetro só pra eu passar a costura. Vou passando a costura sem encostar no meu elástico. Vou fazendo toda a volta. Eu vou fazer essa costura até terminar aonde eu comecei. Quando chega aqui numa hora que assim, ó, você tá passando, acabou o elástico, puxa ele pra fora, vem puxando, né? Ele vai ficar franzido onde você já costurou. E aí você passa novamente. Se acaso você passou a costura e pegou a pontinha do elástico aqui, ó, ele vai dar defeito. Então o que você vai fazer? Você vai descosturar esse pedaço, vai tirar o elástico lá pra dentro e vai passar novamente a costura sem encostar no elástico. Não pode passar a costura em cima do elástico, tá? Vou passar a costura em toda a volta. Aonde eu comecei, eu vou terminar arrematando. E aí tá pronta a nossa cintura. Eu venho pra mostrar como é que ficou. Olha como é que fica aqui por dentro, gente, olha, tá? Com o acabamento da minha overlock. Se tiver qualquer pedacinho de fio aqui, de linha, a gente tira, ó. Deixa a costura bem limpinha. E olha como fica o meu acabamento, tá vendo? Fica bonitinho, né? Se acaso, aqui o elástico eu coloquei de 2 centímetros, tá? Se acaso você achar, meu elástico tá muito molenga, eu queria que colocasse, ele tá dobrando, né? Você pode fazer o quê? Aqui na máquina, você vem, ó, abre, estica, tá? E passa a costura no meio do elástico. Você faz assim, né? Com o elástico, olha, desse jeito que eu tô fazendo aqui, que é pra ele ficar ajustado em toda a volta. Aí você vem passando a costura no meio. Só que deixa eu explicar uma coisa. Se você passar a costura esticando, o elástico mais o tecido fica grosseiro e ele fica maior do que o tamanho que é a cintura. Ele não vai ajustar tão bem quanto se ele tivesse solto, tá? Mas se for um elástico largo e molenga, é melhor do que deixar ele dobrando da parte de dentro, tá certo? Ou então passa só uma costurinha aqui a meio centímetro prendendo o elástico, tá? Pode fazer do jeito que você achar que vai ficar melhor aí na sua peça, de acordo com o elástico que você tá usando, tá? Então aqui, ó, tá aqui a nossa calça, tem bolso nas laterais e agora só falta aqui a barra, que é o nosso punho de ribana. Você tem aí na modelagem a medida da ribana, tá bom? Eu vou colocar uma medida aqui adicional. Não, eu vou fazer, né? Eu mesma vou fazer a minha medida pra vocês verem como que é, tá? Porque aí você pode fazer isso em qualquer calça. Se você tiver, por exemplo, uma calça aí você fez um tricoline, né? Inclusive essa calça de agasalho aqui de moletom, o agasalho de moletom, você pode usar essa modelagem para colocar no tricoline. Você só aumenta 1 centímetro na lateral quando você for cortar. Corta com margem de costura para lateral. No comprimento não precisa, tá? Só na lateral. E faz da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Você pode fazer com moletom também. Você pode fazer com sarja. Você pode fazer com qualquer outro tipo de tecido plano. Esse molde aqui, tá certo? Só lembra de colocar na lateral 1 centímetro de margem de costura. E aí você vai colocar o punho que você quiser. De repente você já até tem uma calça aí
que você já tinha feito e você quer colocar esse punho, né? Só que você não sabe como é que eu vou fazer para colocar um punho aqui, porque eu não tenho as medidas. Então vamos lá, eu vou ensinar para você como é que você vai fazer a medida, tá? Então aqui eu falei para vocês que eu quero 6 centímetros, certo? Que é o molde tá feito, foi feito para 6 centímetros de barrado, certo? Então vamos pensar que eu quero colocar ele dobrado, né? Meu punho ele estica pro lado aqui, assim, pra esse lado, né? Aqui ele tá na dobra, ó, né? Então eu vou fazer como aqui, ó, tá vendo? Ele tá dobrado, ele é circular, é um tubo, é um círculo inteiro, né? Então ele tá aqui com a dobra, aqui tá a minha dobra, certo? E eu tenho que saber o comprimento que eu vou colocar daqui pra baixo, porque nessa parte da barra nós vamos fazer ela aqui, ó, e vou colocar dobrado a minha ribana, certo? Vai ser dobrada. Então, eu vou só ajustar essa parte aqui que ela não tá certa, tá vendo? Deixa eu arrumar aqui. Ó, esse lado aqui tá mais baixo do que o outro, então eu vou colocar os dois exatamente do mesmo tamanho. Ó, agora os dois estão exatamente iguais, tá? E agora eu vou medir aqui, gente, 12 centímetros, porque eu quero 6. Eu quero que fique aqui de 6, né? Então é 12 centímetros, porque vai ficar dobrado. Só que tem margem de costura, né? Você vai costurar. Então, se eu for colocar 12 e dobrar, vai ficar 6. Quando eu costurar, vai ficar de 5. Eu não quero. Eu quero de 6, né? Dobrado eu quero 6. Então, 6 de cada lado dá 12. Com mais a margem de costura para cada lado, vai dar mais 2 centímetros. Então, eu vou cortar de 14. Ó, eu vou vir aqui e vou marcar 14 centímetros. Vocês conseguiram entender? Olha só. Eu vou dobrar, ó, aqui eu vou colocar 12, 14, né, no caso. Eu vou dobrar assim. E aqui ele tem que ficar de 7 centímetros, certo? Ó, porque eu vou dobrar minha barra, ela tem que ficar de 7 centímetros. Por isso é que eu vou cortar de 12. 6 mais 6 de cada lado, mais uns 1 centímetro. 6 mais 1 centímetro é 7. 7 centímetros de cada lado dá 14. Então, eu tenho que colocar 14 centímetros aqui, ó, gente. Certo? Vou cortar aqui em 14 centímetros, ó, e vou vir cortando 14 centímetros até o tamanho que eu preciso, certo? Lembrando que eu vou colocar aqui os dois perninhas, já tô cortando aqui as duas perninhas, certo? Então, ele vai ficar de 14, porque dobrado ele vai dar de 7, costurado ele vai ficar 6, que é o que eu preciso na minha perna, certo? Agora, quanto que eu vou precisar de largura? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa calça, exatamente a calça, já tá costurada. Eu vou vir aqui e vou medir, ó. Ela tá medindo 17 de cada lado. Então, se eu for dobrar aqui assim, ó, frente e costa, ele vai dar um total de 34 centímetros, certo? Normalmente, a gente pega essa medida, divide por 3 e tira uma parte, certo? 34 dividido por 3, ela vai dar... Você pode fazer isso na calculadora, tá? Ó. 34 dividido por 3, ele vai dar 11 centímetros. 11 centímetros e meio, para arredondar, tá bom? Vai dar 34,5, certo? 34,5, se eu dividir em 3 partes, vai dar 11,5. Faz isso na calculadora para você ver. Ou então faz que nem eu fiz aqui, ó. Divide em 3 partes iguais aqui na nossa fita métrica. Se você pegar na calculadora, então, e colocar 33,5 dividido em 3, vai dar 11,5, certo? Eu não quero usar as 3 partes, eu vou usar só 2 partes. Então, 11,5 vezes 2 dá 23 centímetros. Então, eu vou pegar aqui, ó, 23 centímetros. 23 centímetros é o que eu vou colocar aqui na minha barrinha. E aqui eu corto, ó, tá? Então, aqui, ó, tem 2 barrinhas de 23 pelo comprimento de 14. Porque dobrado ele vai ficar de 7, né? Costurado ele vai ficar de 6, tá certo? Então, aí que eu vou fazer aqui, gente, ó, no meu barradinho, na minha ribana, ó. Isso para qualquer tipo de roupa que você vai fazer, você vai medir o barrado, ver a barra que deu, né? Não esquece que tem frente e costa, então a barra vai ser 2 vezes. Você vai pegar essa medida, vai lá na sua calculadora, a medida que você achou de frente e costa, divide por 3. Essa medida que você encontrou, você vai fazer vezes 2, porque eu só quero usar 2 medidas, eu não quero usar 3.
Eu vou usar só 2 medidas, né? Você dividiu por 3, mas eu só quero 2 medidas. Então, você faz vezes 2. Vai achar, então, aqui a largura. E faz o comprimento que você quer duas vezes mais a barra mais a margem de costura. Que é o que você vai querer colocar aqui pra comprimento, tá? Então, no meu caso, eu quero 6. Mais 1 centímetro são 7. E 7 dobrado dá 14. Então, por isso que eu coloquei 14 por 24, que é o que eu achei aqui 2 vezes a medida que eu encontrei na calculadora, né? Peguei isso aqui, frente e costas, dividi por 3. Aquela medida que eu encontrei fiz 2 vezes, deu 24. Então, é isso aqui, 24 por 14, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Senão, a gente pode escrever. Acho que eu vou colocar na tela aqui pra vocês verem bem mais simples, né? E a gente vai fazer pra vocês conseguirem entender. A partir de hoje você vai conseguir fazer na calculadora direitinho esse cálculo da margem. Se você tem dificuldade, de qualquer forma eu deixei as medidas da ribana para você aí, e você pode usar a medida que eu coloquei, tá bom? Então esse aqui é só para você saber como calcular, porque assim você pode colocar um punho de ribana em qualquer lugar. Você pode colocar em body, você pode colocar em barra de calça, né? Essas calças jogger que estão usando bastante com a barra de ribana fica super legal. Você pode fazer, inclusive, no jeans. Você pega o jeans e coloca um punho de ribana. Fica legal também. Então, é só pra você aprender como fazer, como usar, tá bom? Aqui, então, meu punho de ribana, eu vou colocar assim, ó. Direito com direito, dobro e costuro, né? Arrematando no começo e no final. Depois de costurado, nós vamos abrir ela e aplicar. Vou mostrar pra vocês já já. Vou coçar a costura e venho pra mostrar. Fica assim, ela costurada, tá? E agora a gente vai abrir ela aqui, ó. Abre a costura também que você fez, ó. E dobra assim. Com o avesso pra dentro. Tá vendo? Dessa forma aqui. Tá? Então, eu vou fazer assim nas duas. Isso aqui, gente, é bom você saber a medida e quanto você gasta, mais ou menos, pra fazer a ribana. Porque você pode colocar isso em qualquer peça. Então, sempre é bom. Eu ensino, aqui eu tô ensinando pra vocês a forma de você calcular o quanto você vai gastar aqui de ribana pra você ficar com o punho certo. Pra não ficar aquela coisa, né? De colocar uma ribana que vai ficar molenga, muito aberta, muito fechada, né? Você pode ajustar, faz do jeito que você achar que fica melhor. E na hora que eu vestir aqui, ela vai fazer com que essa perninha aqui, essa largura que nós colocamos aqui, fique menor, né? Ela vai ficar 1/3 menor, tá? Que é o que nós dividimos, né? Então, aqui é o entre pernas e aqui é a lateral de fora da perna, né? Essa dobra aqui, onde a gente fez a costura, ó, ela vai ficar pro entre pernas. E eu vou colocar aqui dentro, ó. Vestir assim na minha perninha, tá vendo? A costurinha de lateral, a gente vai colocar com a costurinha de lateral aqui. Vou colocar um alfinete, prendendo aqui, ó, deixando ela arrumadinha nesse lugar, certo? A gente vai esticar até ele dar o tamanho da perna aqui, ó. A ribana estica, né? Nós vamos esticar até que ela fique do tamanho, ó. Assim. Vem esticando, tá? Deu o tamanho aqui da perna, ó. A gente vai prender aqui também, tá? Então, é só isso, gente. Só isso mesmo, bem simples. Vai esticar na hora de costurar, ó. Posicionar aqui, né? Aqui você vem esticando a ribana até ela dar o tamanho que precisa aqui, ó. E vem passando a costurinha. Vem esticando e vem passando a costurinha. E vai costurar toda a volta. Onde você começou, você termina arrematando. Dá acabamento de overlock e a calça vai estar pronta. Eu vou fazer isso nas duas perninhas e volto pra mostrar como é que ficou o resultado da nossa peça pronta. E assim ficou a nossa calça de moletom, gente. Olha que graça que ela ficou, tá? Muito bonitinha. A gente fez um recorte diferenciado. Misturei, ó. Eu misturei esse moletom, que é cedido pela Total Malhas, pra gente fazer essa aula maravilhosa pra vocês. Olha que graça, gente, olha. Todo apeluciado, né? Fofo, bem quentinho, né? Ótimo pra fazer aí os agasalhos que você estiver fazendo aí nessa época de frio, né? E ele é bem grosso, tá? Bem qualidade boa mesmo, tá? Esse aqui é qualidade Total Malhas. Então, olha, nós fizemos a parte de cima com um pedaço desse tecido, né? Desse moletom que a Total se deu pra gente. E a parte de baixo eu fiz com soft. A Total Malhas fabrica Unisoft também, gente. Maravilhosa, qualidade muito boa. E vale muito a pena também pra você tá adquirindo, tá? Aqui a gente colocou, ó, na lateral, um bolsão, né? Que ficou super legal. Veja que deu certinho aqui, ó. O detalhe aqui, né? Da união. Aqui também, olha.
deste lado aqui também, né? Certinho a união. Colocamos o punho de ribana e você aprendeu a calcular agora, né? O punho para você colocar quando precisar. Olha que gracinha que fica aqui o punho de ribana, um acabamento perfeito. A gente fez aqui, ó, com elástico na cintura, acabamento de overlock, tá? Você pode usar, se você tem aí a sua zigue-zague, faz na zigue-zague. Só não deixa de fazer porque vai ficar fofo também, tá? No botãozinho aqui, o botão aqui do nosso bolso, eu coloquei uma lapelinha e o botão eu coloquei o 80, que é um botãozinho de pressão com a matriz 80, tá? Ele fica muito legal em agasalhos, abrigos, né? Roupas de adolescente. Essa calça que eu tô fazendo é tamanho de 10 anos. Eu fiz grande assim pra vocês verem que mesmo pra 10 anos, olha que graça e que estilosa que ficou essa calça, né? A gente pode aproveitar um pedacinho que você tem aí de moletom, você consegue aproveitar e fazer uma coisa lindona dessa, tá? Então, com vários pedacinhos vocês viram que nós fizemos. Vou fazer a blusa logo em seguida, tá? Nós vamos fazer também a blusa pra fazer o agasalho, o abrigo completo, né? E eu vou usar também o recorte com esse mesmo moletom e com essa mesma... com esse mesmo soft, para vocês verem como fica bonitinho, uma roupa que fica bonita, bem descolada, dá pra usar, você pode fazer pra menina, pode fazer mais curto se quiser, você pode usar aquele molde que nós temos aí no canal, que é o molde daquela blusinha, tá usando muito inclusive no moletom, né, que é aquela blusinha do conjuntinho carnapinho, né, com tule, você pode colocar com tule, você pode colocar sem o tule, você pode fazer com uma manga mais bufante, então assim, tem várias opções que você pode estar usando. Então olha que legal essa regravação que nós estamos fazendo, quer dizer, não é uma regravação porque eu não fiz exatamente igual a esse, né? Mas eu estou usando a mesma modelagem que já tem no canal, fazendo de forma diferente, né? E agora nós estamos colocando digital também na primeira aula, para vocês terem, quando vocês forem usar lá aquela modelagem, quem não encontrou ainda vai encontrar já na molde digital, certo? Olha que graça, que acabamento legal que ficou e bem estilosa essa calça aqui, não é? Vamos dar uma paradinha para foto. Pensa, gente, que gracinha sair pra passear com uma calça estilosa dessa. Quem que não vai querer, não é mesmo? Então faz para as suas crianças em casa, faz para dar de presente, para vender e ganhar um dinheirinho. Agora na época do frio vai vender bastante, né? E a molecada vai sair bonitinha de casa. Olha que graça. Então vamos fazer? Não esquece, tá bom? Deixa a sua curtidinha. Deixa um comentário, fala se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer mais vídeos desse aqui, que a gente pega um molde e transforma em outra coisa, tá bom? Eu vou fazer ainda mais uma calça com outro recorte, né? Usando essa mesma modelagem, pra gente fazer mais um conjunto. E vou fazer 2 tipos de blusa, tá bom? Com 2 tipos de abotoamento. Nós já fizemos vários vídeos de blusa de moletom com zíper na frente, né? Já tem vários aí no canal. Dessa vez, a gente vai colocar ele fechado, tá bom? Vou deixar ele fechado, vou colocar ele com o zíper até metade só pra abrir na parte de cima. E vocês vão ver que gracinha que dá pra fazer. Gente, isso aqui é unissex, tá? Eu fiz aqui com vermelho, mas você pode fazer com azul marinho, com preto, com amarelo, com verde. Pra meninos também, é só você trocar as cores. O resto é tudo igual. E vai ficar muito bonito também. Os meninos adoram bolsos grandes assim, ó. Eles vão gostar, né? Gosta de bolso aqui também. Ah, e na próxima que nós vamos fazer novamente aquela aula do bolso também, tá? Vou fazer a aula novamente do bolso. Vou colocar os moldes digitalizados para vocês dos bolsos, para vocês terem como vocês usarem. O vídeo dos bolsos ainda faz bastante sucesso no canal. Só que a modelagem tá meio ruizinha, então nós vamos digitalizar e aí passar para vocês já com o molde digital, tá bom? Gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo. Um grande beijo! Tchau!